Programação através das plataformas digitais já está visualizando aí nosso próximo entrevistado que vai falar sobre orientação e sua participação em Brasília em uma prova nacional buscando o ranking para a seleção brasileira. O que seria isso, o esporte orientação? O Júnior Liz, atleta tupancretanense, vai nos contar um pouco essa história, como é que ele chegou lá. Ele já esteve aqui no programa Variedades, eu conversei com ele, mas se você não teve a oportunidade de verificar essa entrevista que eu fiz com o Júnior há pouco tempo, eu vou pedir para o Júnior explicar como é que ele chegou aí a ser um atleta tupancretanense no esporte orientação e o que seria o esporte orientação para quem não sabe, não lembra da entrevista que a gente conversou com você há pouco tempo aqui no programa Variedades Tupã. Júnior, bom dia. Bom dia, bom dia. Chega um pouquinho mais para essa Júnior. Tudo bem? Tudo tranquilo? Primeiramente, bom dia. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Wendel, aí, por me dar esse apoio de sempre. Uhum. E pela Rádio Tupã também, né? Pelo apoio de sempre. Vamos lá, falar um pouquinho. Como é que chegou aí no esporte e orientação? A gente chegou porque eu principalmente cheguei porque eu me dispus a participar de uma excursão que teve para Salto do Jacuí, que a gente foi lá conhecer o esporte, porque Salto do Jacuí era pioneiro, assim, era um dos principais focos do esporte e orientação, formou assim atletas de ponta no esporte, e o esporte fazia modalidade do Jergues. Então a gente estava querendo conhecer para ampliar os atletas aqui de Tupã. E a gente foi com uma excursão com a Sra. Sandra para lá, para o Salto do Jacuí. Escolar, então. Exatamente. Só que eu acho que a nossa excursão foi um pouco tarde. A gente era no segundo ano, acho. Então já era uma turma de ensino médio. Consequentemente, meio tarde para focar. Mas a gente conseguiu vir de lá com bastante gente participando. A gente participou de campeonato municipal de Santiago, assim, com uma carga de bastante pessoas, acho que representando Tupã. Só que aí aos poucos o público foi diminuindo e hoje eu acho que eu sou o único aqui de Tupã, assim, que está focado no esporte. O que seria esporte e orientação? Eu sempre assemelho o esporte e orientação com caça ao tesouro. Tu tem um tempo de partida e tu tem que passar por vários pontos num terreno. E nesses pontos tu tem que coletar os pontos no menor tempo possível. Tem pessoas que fazem caminhando como lazer e tem pessoas que nem eu, que a gente foca na parte física, na competição mesmo, focando em quê? Focando em competições futuras e focando em ranking. Mas basicamente a orientação é aquele esporte que tu pode fazer caminhando, aproveitando a área ali, e funciona como um caça ao tesouro. Tu só vai coletando os pontos ali, bateu, pegou o primeiro ponto, faz a rota, vira a bússola ali e vai para o outro ponto. Então tem que coletar todos os pontos no menor tempo. Pelo que eu entendi, é um esporte solitário, individual. Exato. A gente tem categorias que é dupla, assim, também quando é iniciante. Porque aí é meio complicado tu largar o pessoal novato para entrar no mato. Pode se perder, né? Isso, pode se perder. Então a gente prioriza iniciar fazendo em dupla, em trio. Os professores, quando vão iniciar as crianças, geralmente levam uma turma inteira. Foi assim que eu aprendi. A gente saiu em 10, 12, caminhar, todo mundo um atrás do outro com o seu mapinha, sabendo onde é que estava indo, para depois começar a participar sozinho. Então, no início, ele agrupa todo mundo, para todo mundo participar, mas depois cada um vai vendo a sua dificuldade, vai participando sozinho. Estratégico. Foi criado em que momento esse esporte, Júnior? Foi criado há uns 50 anos atrás, né? O seu José Otávio, que hoje ele administra um clube de ecosport ali em Santa Maria, que trabalha não só com orientação, trabalha com atividades físicas, assim, todas envolvendo a questão do eco. E ele trouxe para cá e fundou a Confederação Brasileira, e aí posteriormente fundou o primeiro clube de orientação, que é o Cosme, em Santa Maria. E aí, desde então, o esporte foi se disseminando por cada região, e hoje em dia a gente tem
federações em todos os estados assim do Brasil. Tá, no Brasil foi criado mais ou menos em torno de assim, mais de 50 anos. Mas esse esporte, dá para se dizer que foi criado então na época da guerra ali? Exato, exato. Foram os praças, né, que foram para a guerra lá, e aí aconteceu o quê? Lá nos outros países, principalmente no Oriente, a questão é o quê? Lá é matéria disciplinar. Então, tanto é que os melhores atletas do mundo são de lá, da Suíça, da Suécia, Noruega. É matéria disciplinar deles. Eles têm desde o início da escola. Então, os praças foram para lá, se interessaram, primeiro fizeram como atividade de brincadeira, posteriormente trouxeram para cá, e isso virou primeiramente atividade somente exclusiva do Exército, e aí após foi abrindo ramos assim para o pessoal, o civil participar, vamos dizer assim. Muito bem. Não, nós estamos falando com o Júnior Lise, atleta tupã-sertanense, atleta de orientação, explicando aí o que seria essa modalidade orientação para você aí que é leigo, a gente que é leigo nessa questão de orientação. E para te ver que há mais de 50 anos já tem aqui no Brasil. E agora que dá para se dizer que está sendo conhecido digamos, essa modalidade orientação, porque nós temos aqui um atleta tupã-sertanense e a região está muito fluente nisso, né? Que, pelo que você nos fala, Santa Maria tem uma pessoa que trouxe para Santa Maria, criou esse clube de orientação. E está incentivando também os jovens, pelo que tu me fala também, né? Lá em Santa Maria. O seu José Otávio, ele está fazendo um trabalho muito, muito lindo, assim, pelas crianças, sabe? É uma coisa que a gente viu no GESMA, a gente está vendo ele levar, a gente tá vendo o Cosme abraçar mais ainda a causa agora. O pessoal do Export, como são pessoas mais carentes, então os clubes pensam assim, a gente vai dar inscrição de graça para continuar incentivando a participar. E a gente vê que as crianças gostam de participar. Então, ver que os clubes estão abraçando isso é muito importante para nós ali. A gente que é mais antigo, ver os novatos começando é incrível. Tu tá com quantos anos hoje? Eu tô com 22. 22. Tu iniciou com quantos? Eu iniciei com 18. Olha aí, ó. Bom, pouco tempo aí na batalha. 4 anos. 4 anos já, né? Mas aí pega os 2 de pandemia, né? Mais o início. 2 anos. Mais o início ali que eu participei só de alguns campeonatos, não fui para campeonato, fui para uma Copa Sul ano passado só. Então, são coisas que a gente diz assim, 4 anos, mas de prática 2 anos praticamente. Uns 2 anos. Tá certo. Júnior, a gente pede um tempo para você aí nos acompanhando aqui na programação da Rádio Tupã. Vamos fazer o que passou. Nós estávamos conversando com o Júnior Lise, ele que é atleta tupã-sertanense de orientação e vem aqui focando aí para a sua participação em Brasília e em uma prova nacional buscando o ranking para a seleção brasileira. Mas antes disso, a gente pediu para o Júnior falar um pouco como é que ele chegou, né, a participar dessas provas e como ele conheceu a parte orientação, né, esse esporte orientação. Ele nos passou essas informações no bloco que passou, através de uma excursão que foi para participar desse esporte orientação com a professora Sandra, e ele se interessou. E quando você foi para esse esporte e orientação com a professora Sandra no colegial, tu já tinha ideia desse esporte ser assim estratégico? Não. Foi descobrir lá, Júnior? Foi. Eu sempre digo e brinco que foi amor à primeira pista, né? Mas assim, eu não conhecia nada do esporte. Eu fui porque é um esporte novo. Eu sempre fui uma pessoa que gostou do esporte, então conhecer algo novo para mim foi interessante. E nossa, quando eu fiz a primeira pista ali, que eu vi que dava para correr, dava para participar no meio ambiente ali e tudo, tu ter aquele tempo assim focado em ti, nossa, foi muito gratificante fazer aquilo e hoje em dia tá participando e representando. E conseguiu alguma premiação lá, não? No início? É. Não, no início a gente tinha muita gente e todo mundo ganhava medalha. Geralmente é assim, iniciante, a gente nunca faz premiação primeiro, segundo, terceiro.
Por quê? Porque senão desmotiva quem está começando, né? Ah, não consegui um bom desempenho. Então a gente prioriza o quê? Fazer todo mundo fazer a pista e ganhar a medalha. E aí depois tu vai escolhendo o teu nível de dificuldade e tu vai começando a competir mesmo. Mas para início é bom a gente fazer o agrado, né? Que a gente brinca. De todo mundo participar, ganhar medalha, começar a gostar do esporte. E foi interessante no início. Ah, acredito. Vindo dessa excursão, tá? Você gostou desse esporte orientação. Como é que você seguiu aqui? Quem é que te deu a orientação? Então, quando a gente voltou para cá, aí surgiu a possibilidade de ir para o Campeonato Municipal de Santiago. E a gente não tinha apoio, assim, a gente não tinha treino de orientação, a gente não tinha mapa. A gente até tinha mapas, mas eram mapas antigos, então não dava para treinar. Uhum. Não tinha um professor específico para ensinar orientação para nós. Então o que a gente fez? Eu lembro até hoje que era eu, o Rian, o Vitor, o Bruno e o Alan. Nós cinco, a gente pegava, pagava, ia para Salto do Jacuí e pegava o ônibus com eles e ia para as competições, porque a gente se interessou. Você gostou mesmo? E aí depois de um tempo começou a ir eu, o Rian e o Vitor, e depois só eu e o Rian, e agora ficou só eu, né? Mas a gente sabe que cada momento ali foi importante, sabe? Eu digo que se não fossem eles me dar esse apoio no início, talvez eu não teria seguido. Porque a gente era assim, a gente não tinha quem treinava, então a gente, pô, como é que vai sair de Tupã para ir para Salto? Vamos junto. Uhum. Ah, se tem companhia, vamos então. E aí a gente vê que talvez se não fossem eles dar esse apoio, a gente não cresceria tanto. E aí depois de um tempo a gente conseguiu trazer para cá, conseguiu atualizar os mapas. O pessoal de Salto do Jacuí, o Sr. Giovanni, assim, se comprometeu muito de querer, gostou do incentivo, do início, assim, do pessoal participar. Eles vieram para cá, ensinaram um pouco, falaram um pouco. E acho que foi importante isso demais, assim, para a galera começar a conhecer mais. E hoje você tem um treinador ou você treina sozinho? Hoje eu tenho um treinador. Hoje a gente tem um treinador lá da UFCM, o Uhum. José Vargas, que ele é ex-coronel do Exército e aí ele está dando apoio lá focado no esporte universitário. E a gente tem também treinador fora, né? Tem treinador da equipe ali. Mas hoje em dia, pela infraestrutura da UFCM, eu consigo ter um treinador focado na parte de orientação. Uhum. Você trabalha ou só estuda? Não, não, só estudo. Eu morava em Cachoeira do Sul, transferi a faculdade para Santa Maria para conseguir focar. Hoje eu moro ali em Santa Maria e o meu tempo, assim, está sendo faculdade e o que não tem de faculdade, treino. Uhum. O que você está tirando hoje? Hoje eu estou fazendo geoprocessamento. Já o processamento. Uhum. E como é que você no esporte se sustenta? A gente está sempre correndo atrás de apoio, né? Uhum. Eu principalmente corro atrás de apoio da UFCM, só que deu acaso de que, como entrou uma nova gestão, eu não digo poucas verbas, mas Uhum. é um valor pequeno, considerável para uma universidade, só que todas as verbas já foram no início, nos primeiros meses. Uhum. Então a gente, que é mais para competição final do ano, acaba ficando sem. Então a gente corre atrás de patrocínio, que é um dos meus principais intuitos, vir, conversar, divulgar, trazer os troféus, medalha, mostrar que tô fazendo por valer a pena, vamos dizer assim. Uhum. E eu acho que hoje em dia, se não tem o incentivo de alguém, no início tu não vai muito longe. Que Sim, nem eu disse da questão dos amigos. No início ali, a gente pedia dinheiro pros pais, né? Ah, R$ 25 pra gente ir ali. A gente ganhava essa inscrição também, então a gente ganhava muito desconto nas inscrições, era o que ajudava a participar. Hoje em dia eu já não tenho mais como, porque como eu estou numa categoria grande, o gasto para fazer um campeonato é grande, para fazer um grau de dificuldade na minha categoria é grande, então a gente tem que pagar assim um valor um pouquinho mais alto. Mas aos poucos a gente vai conversando com as federações, eles entendem a minha situação, então eles tentam abaixar o máximo que dá para mim, abaixar o valor ali para ficar um valor Uhum. acessível para mim. Só que daí o que pesa é a questão de passagens, né? Pois E é. aí a gente está sempre correndo assim atrás de um apoio, de patrocínio. Às vezes o pessoal de outras regiões me liga, tu não quer ficar aqui em casa ao invés de ficar num hotel, que fica mais barato para ti, a gente te busca. Aconteceu o caso do Troféu Sudeste, a competição era no Rio de Janeiro. Eu só tinha passagem até São Paulo. E aí a gente conversou, entrou em contato com o clube de lá,
uma coisa boa da orientação é isso, todo mundo Se ajuda. te traz como família. Eu entrei em contato com o clube de lá, eles, não, a gente tem um pessoal indo para lá, eles te levam, bem tranquilo. E eu peguei e fui parar no Troféu Sudeste, de carona com o pessoal de São Paulo, lá de Campinas, com o seu Rosseto. E aí, nossa, foi gratificante, porque eles me tratavam como filho deles lá. Qualquer lugar que eu precisava ir, eles me levavam, assim. Ah, tu precisa ir do local de prova um pro local de prova 2. Vamos lá, eles iam lá, me buscavam e me levavam. Então a gente vê que hoje em dia, sem o apoio, a gente não vai muito longe. Difícil. E persistência, né? Que você tem muito. Nos fala um pouco que, no fim, é muito interessante esse esporte aí. Nos fala um pouco dessas medalhas. Essa primeira aqui. A medalha de bronze, a Peguei. do Troféu Sudeste, que foi de 22 de junho a 25, que eu fui lá para o Rio de Janeiro, em Barra do Piraí. Eu fui meio que pensamento estratégico para ir para lá, porque era uma competição que tinha menos atletas, de um nível não tão forte, e que eu teria mais chance de pontuar para o ranking. E aí eu cheguei no primeiro dia de competições e fiquei em terceiro lugar no sprint. Então eu já vi ali que era meio que disputado, mas eu estava me saindo bem. E aí, segundo e terceiro dias, que era o percurso floresta, o percurso longo, que é o meu favorito, eu fui bem, mas não pontuei muito. E aí, no segundo dia, que é o percurso médio, eu fui mal porque eu não me adaptei com o terreno. Claro. Não me adaptei com o terreno, com a questão de calor da região também. Mas eu aproveitei, peguei conhecimento. Eu nunca digo assim que eu perdi, porque sempre que eu vou para aproveitar, vou para trazer o máximo de conhecimento que dá. E aí acabei ficando em oitavo lugar no Floresta. Sem pontuação no Floresta. Sem pontuação não, sem premiação no Floresta. Mas trouxe um terceiro lugar e um oitavo lugar no Floresta. Era a pontuação pro ranking. E aí a gente vem agora para de ouro e a de prata. E a de prata, como é que foi isso aí? A de prata e a de ouro e o troféu foram na Copa Sul, que aconteceu no Paraná, e em julho. Olha a diferença, basicamente dá um mês, porque foi de 28 a 30 de julho. Então eu tinha pouco tempo. Eu agradeço assim o pessoal que me deu apoio ali com recuperação, com suplemento e tudo, lá de Cachoeira, quando eu estava lá. Então foi o que deu para mim me preparar. E a minha participação na Copa Sul foi um fato interessante, porque, como eu disse, o pensamento no Troféu Sudeste foi estratégico. E aí o meu treinador disse para mim, olha, não acho viável tu ir para a Copa Sul, porque ali é uma região, uma competição que é muito disputada. Assim, tem atletas muito antigos, tem atletas muito bons. Então, para te participar e pontuar talvez seja mais difícil. E aí eu tava tranquilo até 2 semanas antes do evento. Aí o meu treinador me ligou e disse, olha, tu quer participar, eu te passo minha inscrição. Porque eu fui designado para uma outra atividade, vou ter que participar, porque é importante. E aí eu não vou poder participar da Copa Sul, mas a minha inscrição eu te repasso. E na hora eu aceitei, só que eu entrei com aquela mentalidade de que eu vou entrar para bater os recordes, então. E aí cheguei lá no primeiro dia, bati o recorde do sprint, que no Troféu Sudeste tinha sido no terceiro lugar. Eu cheguei ali e fiquei em segundo por 1 minuto. Tipo assim, 1 minuto que eu acabei me perdendo numa rota, porque agora ingressou um novo contexto, que é o multinível. Então tu pode correr tanto embaixo do prédio quanto em cima. E aí eu me perdi um pouco no início, mas consegui me recuperar, consegui trazer o segundo lugar no primeiro dia. E aí a gente foi no segundo dia pro percurso floresta longo. E, tipo assim, falando um pouco dos percursos floresta e de Copa Sul, são os percursos mais difíceis assim que eu vejo, de questão de a nível nacional. A região sul é a mais difícil de se participar. E aí na Copa Sul, percurso longo, ele tinha 8,1 quilômetros, se eu não me engano. Então era muito, muito pesado, muito desnível. E eu saí em terceiro lugar e cheguei em primeiro.
e ganhei do segundo lugar por 1 minuto. Meu Deus. O 1 minuto que eu perdi no primeiro dia, eu ganhei no segundo. E foi meu primeiro título, assim, de primeiro lugar num percurso longo. Então, ainda mais primeiro lugar, percurso longo, Copa Sul, que eu mandei pro meu treinador, ele ficou Apavorado. apavorado. Como assim, cara? O que que tu fez? Aí foi só questão de dizer foco, né? O pessoal que participou da Copa Sul me via mais isolado, mais fechado, assim, um pouco. Principalmente por ser competição, eu tava sempre na minha, sempre estudando, sempre focando ali para não ter erro, sabe? Que nem eu disse, eu fui pensando em bater as expectativas, bater as metas. E aí no segundo dia no terceiro dia a gente teve o percurso médio, e aí um percurso médio bem desafiador também. Eu consegui ficar em quarto lugar, e na minha cabeça, assim, o cara que ficou em segundo ficou em terceiro. No outro dia eu, na minha cabeça, pá, não vai dar para pegar primeiro lugar, mas estou feliz de ter batido o segundo lugar, já pego pontuação. E aí, quando bateu o somatório de ponto lá, eu ganhei por 1 ponto, porque eu tinha ficado em primeiro no outro dia. É diferença de 3 pontos do primeiro lugar pro segundo. Então, aquele 1 ponto, aquele 1 minuto que eu perdi no primeiro dia, aquele 1 minuto que eu ganhei no segundo, e aquele 1 ponto do final, me Valeu na trouxeram o troféu e a Troféu. medalha. E bateu os recordes do ranking ali, das expectativas do Troféu Sudeste. E, nossa, eu tô muito grato, assim, porque eu venho de uma Copa Sul do ano passado, que foi minha primeira participação quando eu reingressei no esporte. Foi uma Copa Sul difícil para mim, porque eu fui me adaptar, foi em Campo Alegre, e eu fui me adaptar muito tarde com a expectativa. Tava chovendo, primeiro dia, me lesionei, fiz 3 horas de pista numa pista que tu pode fazer, assim, o dobro do tempo. Se eu não me engano, o dobro do tempo era 2 horas e 10, 2 horas e 20. Eu fiz 3 horas, fiz machucado, fiz com dor, mas, tipo, que nem eu digo, eu nunca entro assim pra perder, né? Pra perder. Tudo que eu faço aproveitando pra ganhar experiência. Então, talvez a dor que eu senti lá atrás, hoje em dia tá sendo recompensada, sabe? Pelo esforço, pelo desempenho. Pelo apoio também da galera que me ajuda, assim. Eu digo que a participação no Troféu Sudeste, a participação na Copa Sul, os títulos, nada é só meu. Tem meu esforço, tem minha dedicação, mas tem o apoio da galera de fora também, sabe? Das empresas que me ajudam financeiramente, das pessoas que me mandam apoio, assim, pessoas de fora do país. Tem clubes de outros países que me mandam apoio, assim, também. Então a gente vê que o esporte está por fora, mas está te apoiando também. Então isso é gratificante. E eu sempre agradeço, assim, ó. Quando eu ganho alguma coisa, eu digo, não, o mérito pode ser meu, mas saibam que através de mim vocês estão sendo representados aqui. Parabéns aí, Júnior. Bom, agora tu está na sua participação em Brasília, em uma prova nacional, buscando o ranking para a seleção brasileira, é isso, Tony? Isso, eu tô... A última competição fora do estado, né, agora. Que agora é dia 17. Do dia 17 ao dia 19. É uma prova só de sprint, que é a prova que encerra o ranking que vai selecionar os atletas para o Mundial Universitário. Como é que eu posso dizer? Eu estou numa expectativa grande, já conversei com o pessoal de lá, já consegui passagem até São Paulo, ida e volta, e a minha vinda a Tupã é estratégica para conversar com pessoas, com patrocinadores, possíveis patrocinadores, para conseguir as passagens aéreas. Só ida e volta, a gente está planejando tudo bem certinho, se Deus quiser vai dar tudo certo. Que nem eu disse, essa competição é a última. Também meu treinador disse que não valeria a pena eu participar por causa dos gastos, por ser longe, mas eu tô confiante de ir lá e fazer bem, fazer bonito, trazer mais pontuação. Eu fui agraciado agora, que nem eu disse, trouxe os resultados. Fui agraciado com o 4º lugar no ranking nacional da minha categoria. Então, tô a 21 pontos, se eu não me engano, 31 pontos do primeiro colocado. E pelo que eu vi, esse primeiro colocado não está inscrito no campeonato lá de Brasília. Às vezes por causa dos gastos, né? A gente entende que o pessoal mais velho assim prioriza por eles irem com o dinheiro deles, não correm tanto atrás de apoio. Então, talvez com a minha participação lá eu consiga trazer até final do ano o primeiro lugar do ranking
e também a vaga do campeonato mundial, né? O foco, assim, é 100% nisso. E qual a posição que você tem que chegar lá que você consegue passar? Eu, por enquanto, tem 12 inscritos, se eu não me engano. E o pessoal é antigo, assim, a gente vê o CBO deles, que é o número de registro de quando tu se ingressou, é 7, que é 2007. Tipo, tem 15, que é 2015. Aí, assim, ó, na minha visão, eu tô indo pra lá pra trazer o primeiro lugar. Pra focar, assim, são 4 dias de pista. Primeiro dia vai ser uma pista, segundo dia vai ser 2 e o terceiro uma. Então vai ser o somatório de pistas. E, que nem eu falei, tem a questão de multinível agora, que dá pra te se adaptar. É uma coisa que eu tô estudando, assim, ó. No intervalo de aula eu tô estudando, quando eu tô em casa eu tô estudando. Tô estudando essa questão porque vai ser o fator decisivo, eu vejo lá. A gente teve o pessoal fazendo um evento teste e muita gente se perdendo com isso, se perdendo no multinível. Então eu vejo, no meu tempo livre, eu vejo que eu estudando, talvez eu consiga me desempenhar muito melhor lá. E o foco é trazer o primeiro lugar, pegar o primeiro lugar do ranking e pegar a vaga do universitário. Nesse ritmo que tu tá aí, o Júnior não vai conseguir. Amém. Né? Muito bem. Bom, nós conversamos com o Júnior Lise, atleta tupancretaniense, que trouxe aí essa interessante parte de orientação, né, do esporte. E sua participação em Brasília, que está focado agora para uma prova nacional, buscando o ranking para a seleção brasileira. A gente vai desejar aí sucesso para ele. E, Júnior, palavra contigo e algo mais que você queira para os nossos ouvintes. Tá bom. Primeiramente, agradecer novamente o espaço cedido aqui. É sempre uma honra vir de Santa Maria para falar um pouco sobre o esporte, falar um pouco sobre tudo. Quero agradecer o pessoal que me ajudou lá em São Paulo, em Campinas, meus tios lá da Eurotrucks, que me deram apoio financeiro também, assim, para questão de alimentação, questão de viagem. O seu Rosseto, pelo apoio de sempre prestado para mim. A gente agora é família, literalmente. Eu considero eles, assim, muito minha família. Agradecer o pessoal que me apoiou na Copa Sul. Agradecer minha mãe, assim, por estar sempre me apoiando. Agradecer o Sr. Bruno por estar sempre correndo. Sempre que eu ligo, Sr. Bruno, preciso de um apoio, ele tá ali tá com as atividades dele, mas tá sempre me apoiando. Agradecer meus amigos aí que estão sempre mandando mensagem, vendo meus treinos, vendo minha luta e me dando esse apoio. Saibam que nem eu disse e digo, tudo isso, talvez as medalhas, os troféus sejam méritos meus, mas sintam-se representados através de mim. Eu acho que é muito importante isso. Dar uma dica, assim, para talvez pessoas que queiram participar de alguma coisa, nunca é tarde. Talvez tu entra, não consegue um resultado no início, mas foca. Eu acho que foco e determinação te traz o êxito, sabe? Às vezes a gente brinca assim, aquela pessoa tem talento. Mas se a pessoa tiver talento e não tiver esforço, tu só com esforço tu vai longe. Acreditem, sabe? Eu trago o Enel também como uma inspiração. Eu vejo o cara assim, eu vejo o desempenho dele a cada dia, então é uma pessoa que me traz inspiração. E vejo muita gente aqui de Tupã que tem muito futuro, só que, galera, é correr atrás, sabe? Eu digo assim sempre, é foco e determinação, é não baixar a cabeça, vai ter dia bom, dia ruim, mas a questão de foco é importante. Seria isso, muito obrigado. Nós que agradecemos. Sucesso então, Júnior. Falamos com o Júnior Lise, atleta tupancretaniense, que trouxe essas informações aí sobre o esporte orientação. Você soube um pouco aí da sua dedicação aí, do seu esforço. Parabéns aí ao Júnior. Representa muito bem Tupancretã. Está em Santa Maria, tá morando em Santa Maria agora, né, Júnior? Tá certo. O Júnior é de Tupã, mas agora está focado mais em Santa Maria, uma região mais centralizada aí que ele pode se movimentar mais rápido lá. Mas se você quiser dar apoio para o Júnior, só manter contato.